Bem, queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Queria agradecer ao pastor Luiz Felipe pelo convite de estarmos aqui compartilhando de um texto da palavra de Deus, e é um prazer para mim estar com vocês. Louvor maravilhoso, tempo de comunhão e de ouvirmos a palavra do Senhor também. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. 2018 para vocês tem sido o ano da maturidade. Vocês estão trabalhando esse tema, e eu queria pensar nesse tema da maturidade a partir da perspectiva da identidade. Maturidade como forma de identidade. E eu penso que esse texto de Pedro, ele revela para nós um pouco dessa identidade cristã. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, quem achou diz amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez e nós estivéssemos mais uma vez orando ao Senhor. Pai, nós te bendizemos por essa noite tão boa. Muito obrigado por essa oportunidade rica, Senhor, de estarmos juntos aqui como irmãos, adorando o teu nome, nos reunindo em torno da sua palavra. Senhor, eu sei que muitos motivos nos trouxeram aqui, mas que o principal deles seja o desejo de ouvir a tua voz, o desejo de ouvir o teu conselho, o desejo, Senhor, de sermos transformados pela tua palavra, porque a tua palavra é a única que pode nos direcionar, é a única que pode revelar o caminho da vida e da missão para cada um de nós. Por isso nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, te pedindo que o Senhor se revele a nós. Senhor, eu tenho muitas coisas para dizer nessa noite, mas eu tenho certeza que as coisas que o Senhor tem são infinitamente maiores e melhores do que as que eu tenho. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale ao coração do teu povo nessa noite, que o Senhor possa estar se revelando a cada irmão e a cada irmã, a cada jovem que entrou por essas portas, que haja revelação do Senhor, que haja revelação da palavra do Senhor. Nós queremos sair daqui dizendo que ouvimos a tua voz, queremos sair daqui dizendo que o Senhor falou ao nosso coração. Essa é a nossa expectativa, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a maturidade, ela está intimamente ligada à identidade. Temos pessoas que são ou não são maduras naquilo que dizem, naquilo que fazem e naquilo que são. Porém, nós precisamos lembrar que ser cristão exige de nós maturidade. Maturidade como algo que é inerente à nossa identidade cristã. E quando nós falamos de identidade, nós percebemos que identidade tem a ver com aquilo que eu sou. Quando nós falamos de identidade, tem a ver com aquilo que cada um de nós é. Se nós fizermos uma pesquisa rápida em algum dicionário sobre o que é identidade,
a gente vai descobrir que identidade é o conjunto de características que nos fazem diferentes um dos outros. E a minha tese para esse sermão nessa noite, para que a gente possa conversar um pouco, para que a gente possa refletir, é que nós só seremos plenamente maduros quando descobrirmos plenamente nossa identidade. E eu penso que, conquanto que seja difícil descobrir plenamente a nossa identidade, eu penso que esse texto que nós acabamos de ler tem algumas pistas de qual é a nossa identidade. Porque quando o apóstolo Pedro ele escreve esse capítulo, especialmente essa perícope, ele vai falar de algumas coisas. A primeira coisa que ele vai falar aqui é sobre a necessidade de uma dieta espiritual. No segundo momento, ele vai dizer que Jesus é a pedra angular, que para uns é pedra de tropeço e para outros é uma pedra fundamental. E a terceira parte dessa perícope, que é a que nós estamos meditando hoje, ele vai falar sobre a nossa identidade. E se nós pudéssemos resumir brevemente esse texto que nós lemos, nós poderíamos dizer que o apóstolo Pedro ele vai falar de eleição, de sacerdócio e de missão. E é justamente sobre essas três coisas que eu queria pensar com vocês hoje. Que a nossa identidade, ela passa necessariamente por essas três coisas. Ela passa pela eleição que recebemos, ela passa pelo sacerdócio que recebemos e que desenvolvemos, e também pela nossa missão. E aí, eu queria pensar com vocês algumas coisas a respeito disso, a respeito da nossa identidade como filhas e filhas do Senhor, como aqueles que o Senhor chamou, como aqueles que o Senhor arregimentou para uma obra e para uma missão. O texto vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhando então esse texto, a partir dessa perspectiva da identidade, eu queria pensar com você primeiro o que essa eleição, esse sacerdócio e essa missão não é. Porque quando nós lemos esse texto, a gente precisa distinguir o que esse texto significa e o que esse texto não significa. Porque quando nós falamos de eleição, principalmente nós que somos reformados, ou de herança reformada, ou algum pé no calvinismo, a gente tem alguns equívocos e a gente às vezes não tem essa questão da eleição muito bem resolvida na nossa mente, no nosso coração. Por isso eu gostaria que a gente pensasse primeiro o que isso não significa. Primeiro, não implica ou não significa a rejeição das demais nações. Quando nós falamos de eleição, nós não estamos falando que Deus rejeita as demais nações. Conquanto que cada um de nós tenha sido convocado, chamado por raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de exclusividade de Deus, com uma finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós percebemos que isso não implica em rejeitar os demais. Deus tem como foco todas as famílias da terra. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso de número 3, nós vamos perceber que o olhar de Deus, quando convida Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir em direção ao mundo, era ser bênção para o mundo. Era ser bênção para as nações. Então, a nossa eleição, de modo algum,
fala de uma rejeição dos demais, mas muito pelo contrário. Deus levanta Israel com um estilo de vida que atrai o olhar das nações para si. Quando Deus convida Israel para ser o seu povo exclusivo, Ele tem o desejo, Ele tem a ambição de fazer com que o mundo olhe para Israel como um sinal dele no mundo. A intenção de Deus a escolher uma nação é justamente alcançar os demais, é justamente ser luz para os demais, é justamente alcançar aqueles que estão perdidos. Deus deseja que nossa eleição e sacerdócio aponte para Ele. E quando nós olhamos esse texto ele é desafiador para nós, porque faz com que nós venhamos compreender a nossa eleição, nosso sacerdócio e a nossa missão a partir de uma perspectiva não exclusivista, mas com foco no mundo, com foco nas nações, com foco para os de fora. A segunda coisa que esse texto ele não significa é que a nossa eleição e sacerdócio provém de alguma qualidade intrínseca. Nossa eleição e sacerdócio não provém de nenhuma qualidade intrínseca. Às vezes a gente fica pensando, por que será que Deus me elegeu? Por que será que Deus me fez um sacerdote? E por que será que Deus me enviou ao mundo? Talvez porque eu seja bom. Talvez seja porque eu não traia mais a minha esposa. Talvez porque eu não tome cerveja ou faça algum tipo de coisa desse tipo. Mas quando nós olhamos para a eleição, nós percebemos que não há nada em nós que tenha feito com que Deus nos escolhesse. Deus simplesmente, Ele decidiu fazer de nós raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de exclusividade dEle. Não há nada em nós de especial que atraia o olhar e a misericórdia de Deus. Queridos, alguns de nós aqui teve uma vida muito ruim. Alguns de nós aqui teve uma vida muito pecadora. Estava conversando com o pastor Luiz Felipe e ele me contou algumas coisas da vida dele e eu não tive a oportunidade de contar algumas coisas da minha vida para ele. Mas hoje a gente está aqui arrumadinho, bacaninha, mas vocês não sabem de onde a gente veio. E às vezes a gente acha que foi os nossos olhos azuis ou alguma coisa bacana que Deus viu em nós, mas não há nada, absolutamente nada, que possa ter animado Deus a nos salvar, senão a sua misericórdia. Nossa eleição e sacerdócio e missão estão escondidas nele. A nossa eleição está escondida em Deus. Os motivos estão no coração dele. Se nós abrirmos aí a nossa Bíblia em Efésios, Efésios capítulo 1, verso de número 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi por isso que ele nos escolheu. Então, a nossa eleição, sacerdócio e missão
não tem nada a ver com alguma qualidade intrínseca, mas está escondida nos seus eternos decretos e no seu coração, que é rico em amor e misericórdia. Terceiro, essa eleição, sacerdócio e missão não são um fim em si mesmo. É muito interessante, porque muitas vezes a gente não compreende a profundidade dessa nossa eleição. Não fomos eleitos sacerdotes para apenas desfrutar desse estado e desse benefício. Muitas vezes a gente pensa que nós fomos eleitos, comissionados para simplesmente desfrutar da salvação. Caramba, Deus me salvou, vamos ficar aqui, né? Louvor maravilhoso desse, um bem-estar maravilhoso, igreja confortável, ar-condicionado, tem até data show. Vamos ficar aqui e vamos desfrutar de todas essas bênçãos que Deus nos deu. Muitas vezes nós somos desafiados a isso, nós somos impelidos a isso, porque nós não compreendemos a profundidade da nossa eleição e sacerdócio, que tem como finalidade a missão. Esta eleição e sacerdócio aponta diretamente para a nossa missão. Se nós olharmos a parte B do versículo 9, diz: a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, essa eleição ela tem uma finalidade. Ela caminha para uma finalidade última, que é a glória de Deus e existir nele e para a glória dele. E aí então a gente olha para esse texto e vê o que esse texto não significa. Agora eu queria pensar com vocês quais são então as implicações desse texto, para onde esse texto aponta, para onde essa tríade de eleição, sacerdócio e missão deseja nos levar. Aqui eu e você, como crentes, como pessoas salvas, para onde nós devemos caminhar? Para onde o nosso olhar deve estar posto? Primeiro, tudo isso que eu falei a respeito de eleição, sacerdócio e missão estão intimamente ligados à minha e à sua identidade. Aquilo que nós precisamos ser em Cristo. Faz parte daquilo que somos em Cristo. E se não somos, deveríamos ser. E se não somos, deveríamos buscar. Porque isso deve fazer parte do nosso DNA, deve fazer parte da nossa essência. E aí, pensando, para onde aponta essa tríade? Primeiro, aponta para o inexplicável amor de Deus. Quando nós olhamos esse texto, que ele diz para nós: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e tendo em vista o fato de que não há nada em nós que o fizesse olhar para nós, vir até nós enquanto nós estávamos perdidos, a única resposta que nós encontramos é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor inexplicável. Não há motivação para essa eleição senão o seu amor. Deus ama inexplicavelmente cada um de nós.
Deus ama inexplicavelmente cada um de vocês. Por isso, Ele nos convida a proclamar as suas virtudes, a proclamar a sua obra, a proclamar os seus grandes feitos. O inexplicável amor de Deus. Por isso Ele faz cada um de nós um sacerdote santo. Aqueles que farão a mediação entre um mundo corrompido e o próprio Deus. Quando nós compreendemos que esse amor faz de nós homens e mulheres eleitos e homens e mulheres que se constituem sacerdotes do Deus Altíssimo, para interceder pelo mundo, para fazer a ponte entre Deus e o mundo, a nossa visão muda. Lutero, quando ele descobre a palavra de Deus, ele redescobre Romanos capítulo 5, verso 17, aí ele descobre o sacerdócio universal dos crentes. O que Lutero descobre é que cada um de nós tem a capacidade de oficiarmos como sacerdotes diante de Deus e apontar o caminho de Deus para os homens, apontar o caminho de Deus para o mundo. Segunda coisa, aponta também para a missão e não somente para a salvação. É interessante quando nós olhamos esse texto, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Muitas vezes nós achamos que esse versículo ele está falando somente da nossa salvação. Mas ele não está falando apenas da nossa salvação. Ele também está falando da nossa missão. Eleição não aponta somente para salvação, mas também para a nossa missão. Muitas vezes nós somos enganados e olhamos para a nossa salvação a partir da perspectiva soteriológica. Nós somos salvos e ponto. Quando na verdade, essa salvação que alcançou a minha vida, ela não é uma salvação somente soteriológica, porque me salvou, mas ela é missiológica, porque ela me envia. Ela me envia a cumprir uma missão. Ela me envia a ser relevante para os outros. Fala da nossa proclamação. Fala de um estilo de vida orientado para os de fora. Às vezes a gente curte, né, a nossa salvação, a gente curte a nossa relação com os irmãos, a nossa comunhão. Mas, queridos, essa relação com os irmãos, essa koinonia que nós muitas vezes desenvolvemos na igreja, ela só faz sentido se ela for missional. Se ela tiver como finalidade última atrair outras pessoas para que comungue desse mesmo espaço de relacionamento conosco. Essa relação precisa ser uma relação aberta, onde mais pessoas possam estar participando conosco e conhecendo Cristo através da nossa vida, a fim de proclamar. E eu proclamo esse evangelho através das relações que eu estabeleço, através dos vínculos que eu estabeleço. Quando eu simplesmente convivo com pessoas, quando eu simplesmente me relaciono com pessoas, quando eu simplesmente decido a não viver essa comunhão de modo restrito. Lá na minha igreja, o pessoal costuma falar assim,
Caramba, vocês vivem numa panelinha, hein? E aí eu digo assim, gente, a panelinha existe, mas essa panelinha é de tampa aberta. Quem quiser pode participar. Quem quiser pode chegar. Não é uma panelinha fechada, é uma panelinha aberta. Todos nós na igreja estabelecemos relações a partir de afinidades. O cara que gosta do jiu-jitsu vai colar com o cara que gosta de jiu-jitsu. O cara que gosta da pizza vai colar com o cara que gosta da pizza. O cara do futebol vai se relacionar com o cara do futebol. As meninas que gostam de caminhar, as meninas da academia. E aí os relacionamentos vão se travando assim. Agora, queridos, o grande problema é quando a gente muitas vezes não abre mão das nossas preferências relacionais para que outras pessoas se aproximem de nós e sejam ministrados por nós, sejam amados por nós. O grande desafio da igreja é ser uma panela aberta, onde aqueles que desejam chegar tenham vez e tenham voz. Nós precisamos desenvolver uma igreja missional, uma igreja inclusiva, uma igreja onde as pessoas se sintam amadas. Eu, conversando com um jovem que me procurou, e aí ele disse assim, Fábio, eu não me sinto amado nessa igreja. E aquilo, eu vim conversando com a minha esposa, aquilo me mexeu meu coração, aquilo acabou com o meu dia, aquilo me deixou muito mal. E aí, eu conversei com ele algumas coisas, pedi para que ele abrisse o coração dele, abri o meu coração para ele a respeito dos meus sentimentos, das minhas dificuldades. E aí eu disse uma coisa na nossa reunião e na nossa igreja. Eu não admito que não haja ninguém, não admito que haja uma pessoa no nosso meio que não se sinta amada. Eu não consigo conceber uma igreja que existem pessoas no seu seio que não se sintam amadas. Eu preciso desenvolver um estilo de vida, eu preciso lutar para desenvolver um estilo de igreja em que todos os seus membros se sintam amados. E aí, eu fiquei me perguntando, o que é que eu não estou fazendo? O que é que eu deixei de fazer para que esse irmão se sentisse assim? E aquele menino chorava diante de mim. Meu coração ficou apertado. Ficou apertado porque eu não posso amar por todo mundo. Para que aquele rapaz se sentisse amado, só o meu amor não bastaria. Ele precisava do amor dos demais. Ele precisava do amor dos seus pares. E muitas vezes, o nosso olhar está tão focado em nós, que existem pessoas no meio de nós, desejando de um abraço, desejando de se sentir amado. E pasmem, muitas vezes essa pessoa é o nosso presbítero. Às vezes essa pessoa é a esposa do nosso pastor. Às vezes essa pessoa é o nosso próprio pastor. Mas você tem necessidade de ser amado? Sim. Eu tenho necessidade de me sentir amado. Cada um de nós tem a necessidade de se sentir amado. E uma igreja relevante, uma igreja que vai transformar Nova Angra, é uma igreja que se sente amada. E uma igreja que faz com que as pessoas se sintam amadas. Terceiro ponto. Essa identidade aponta
para o comprometimento de Deus com a história. Aponta para o comprometimento de Deus com a história. Deus, quando Ele me elegeu e te elegeu, Deus, quando fez de você e de mim um sacerdote, Ele tinha como compromisso a história. Ele estava comprometido com a história, sabe por quê? Porque Ele tem uma história de redenção para o mundo. E Ele convidou cada um de nós para fazer parte dessa história de redenção. Eu e você somos providência de Deus para o mundo. E aí, eu vou dar uma de penteca aqui e vou pedir para você falar para o seu irmão do lado. Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: você é providência de Deus para o mundo. Você é providência de Deus para o mundo. Luiz Felipe, você é providência de Deus para o mundo. Queridos, Deus está tão comprometido com a história que proveu você para o mundo. Não tem lá na sua faculdade? Você está lá estudando administração de empresa. O outro está estudando RH. Você é provisão de Deus para aquele lugar. O comprometimento de Deus com a história levou você para lá. O comprometimento de Deus com esse lugar aqui, com essa rua, com Nova Angra, trouxe vocês para cá. Vocês não estão aqui por um acidente do acaso. Deus está comprometido com a história. E por Ele estar comprometido com a história, nos trouxe para cá. Romanos capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Verso 18. Diz assim o texto: porque para mim tenho por certo que as aflições ou os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa palavra expectativa é uma palavra muito interessante, porque dá a ideia de estar na ponta do pé, aguardando avidamente alguma coisa. E o que Paulo está dizendo aqui em Romanos é que a criação, ela está com uma expectativa profunda da manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Significa dizer que o mundo caído, o mundo caiu por causa do pecado. Mas conquanto que essa restauração será plena no futuro, existe uma restauração que passa pelo nosso engajamento hoje. Por isso eu digo para vocês que eu e você somos providência de Deus para o mundo. Porque o Senhor conta comigo e com você para que possamos reconstruir aquilo que foi quebrado, para que possamos viver a experiência da instauração do reino de Deus. Você já parou para pensar na oração que nós fazemos? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Você já parou para pensar na lógica dessa oração que Jesus ensina? Jesus ensina eu e você a orarmos a um Deus que já é rei e que já é soberano, para que esse reino se instaure. É muito interessante isso. Enquanto eu escrevia um livro, Reino de Deus e Desenvolvimento Social, eu pensava a respeito disso. Por que é que Jesus nos ensina a orar desse jeito, tendo em vista que Deus já é rei? E aí, nós chegamos à conclusão de que Jesus deseja que haja um reinado divino pleno na terra, assim como ele reina no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, assim como o Senhor governa plenamente no céu, governe plenamente entre nós. Agora, queridos, esse governo pleno que Jesus nos ensina a orar por ele, passa também pelo nosso engajamento e passa também pelo nosso serviço. Porque ele já é rei. Ele já reina sobre o cosmos, ele já reina sobre tudo. Mas ele não deseja ser um rei cósmico somente. Ele deseja ser muito mais que um rei cósmico. Ele deseja reinar nas pequenas áreas da nossa vida. Porque é possível que ele seja rei do mundo, mas não seja rei do teu coração. É possível que ele seja rei do mundo, mas não seja rei das pequenas particularidades da nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, o Senhor já fez sua parte de salvar a gente, beleza. Agora o resto deixa comigo. Não é assim que a gente faz às vezes? Senhor, aqui o Senhor já resolveu, o Senhor já me salvou, agora o negócio é com a gente. Só que Deus deseja ser mais que salvador da nossa vida. Ele deseja ser Senhor da nossa vida. E ser Senhor da nossa vida implica necessariamente em comandar todos os aspectos da nossa vida. E não aquele que a gente dá anuência para ele tocar. E às vezes a gente é meio assim, né? E aí eu fico pensando Pedro e os discípulos lançando as redes, e aí não pegaram nada, e Jesus vai dar aquela orientação, rapaz, joga as redes desse lado. E aí eu fico pensando na cabeça dos discípulos. Pô, Jesus, o Senhor entende de exegese, de hermenêutica, e o Senhor entende pra caramba. Agora o Senhor querer ensinar a gente a pescar, o Senhor tá de brincadeira, né? Isso aí a gente faz desde criança. E nós muitas vezes somos assim. Jesus, o Senhor já fez a sua parte muito bem. Agora o resto deixa com a gente. Para a gente concluir. Conclusão e aplicação. Primeiro, nossa eleição, sacerdócio e missão, antes de ser um privilégio a desfrutar, deve ser uma responsabilidade a considerar. Antes de nós pensarmos na nossa eleição, sacerdócio e missão como algo a ser desfrutado por nós, nós precisamos entender que é uma responsabilidade que cada um de nós recebeu de Deus. A salvação é muito boa para ser desfrutada. Mas junto com essa salvação maravilhosa, vem responsabilidades maravilhosas. Segundo, quando compreendemos nossa identidade, teremos chegado à maturidade. Quando eu compreendo plenamente a minha identidade de eleito, de sacerdote e daquele que foi enviado com uma missão, então eu chegarei
a maturidade. O ano da maturidade para a sua vida, o ano da maturidade para a minha vida, só vai chegar quando nós compreendermos plenamente o porquê fomos chamados e o para que nós fomos chamados. E levar essa descoberta às últimas consequências da nossa vida. Dizendo assim: Senhor, arromba as portas. Entra onde o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Reescreve nossa agenda. Pega esses planos que eu fiz, rasga, joga fora e faz de novo. Porque no final do ano a gente faz uma agenda com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Mas alguém maduro diz assim: Senhor, escreve de novo. Vamos combinar um negócio aqui, Senhor? Escreve a agenda da minha vida. Reescreve essa agenda que a minha humanidade, que os meus desejos, que os meus sonhos fizeram. Por último, maturidade é ter desenvolvida todas as potencialidades de Deus para a nossa vida e missão. Ser maduro é ter desenvolvido todas as potencialidades de Deus na minha vida e na minha missão. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? É tocar? É cantar? É evangelizar? É ser um pastor? É ser um presbítero? É ser um diácono? Desenvolva essas potencialidades. Porque quando você desenvolver essas potencialidades de modo pleno, você então será alguém que chegou à maturidade. Que o Senhor abençoe profundamente a nossa vida. Eu preciso de maturidade. Nós precisamos de maturidade. Porque nós, eu e você, somos providências de Deus para o mundo. E nós só seremos boas providências para o mundo quando nós compreendermos isso e levarmos isso a sério. Que o Senhor possa abençoar profundamente a sua vida. Em nome de Jesus.